Chegou o pé na rua? É, chegamos. Nossa, que cara é essa, Johnny? Você tá preocupado? Não, nada, tá tudo tranquilo. Não é qual é? Você sempre fala o que vem à cabeça e agora não quer falar por quê? Então tá, Gabi, eu vou falar. Bom, a gente nasce, cresce e morre, certo? Certo. Então, eu já nasci e cresci, certo? Sim. Então o que me resta agora? Ah, João, você jura? Para com isso, né, cara? Nós temos uma vida longa pela frente ainda, que é isso. E outra, essa é a ordem natural das coisas, né, gente? Tudo tem um começo, meio e fim. Mas olha, relaxa, você tá só começando, imagina. Tem certeza, Gabes? Sim, você não tá começando, tá, sei lá, no meio. Não, eu tô perguntando dessa história da ordem natural das coisas. Começo, meio e fim. Sim, certeza absoluta. Mas na dúvida, vamos perguntar pra galera. Ouça aqui. Todos temos um destino. Nada acontece por acaso, tudo faz parte de um plano. Você tá preparado pra uma viagem sem fim? Tem que ter começo, meio e fim. Então vamos nós. Gente, vocês acreditam que existe uma ordem natural pras coisas? Eu acredito. Ou é tudo uma sucessão de acasos? Eu acredito que, infelizmente, tem uma ordem natural para as coisas. A sociedade ela gira em torno de uma organização que sempre tem início, meio e fim. Mas o caminho é sempre uma aleatoriedade. Sempre tem um motivo para as coisas acontecerem, nunca é à toa, assim. Acho que traz um conforto pensar que não tem acasos e que é uma ordem. Eu acho que há controvérsias. Não necessariamente tem uma ordem. É uma sucessão de acaso mesmo. Os fatos vão sucedendo, eu acho. Pra mim tá mais caos natural do que uma ordem. Eu acredito que a ordem das coisas depende da sucessão de acaso. Você nasce, aí você aprende as coisas, aí você casa, tem filhos, estuda, é sempre assim. Mas a gente pode fazer diferente se não for isso que a gente quiser. Porque a vida ia ser muito melhor se fosse uma sucessão de acasos. Eu não sei como é possível, mas você parece ter mais cabelo. E se eu lhe dissesse que eu não estou envelhecendo, mas rejuvenescendo ao contrário dos outros? Se existe uma ordem natural para as coisas, que ordem é essa, gente? Nascer, crescer, estudar, ir para a escola de criança, um colégio razoável, juventude, ter que ser o melhor, tem que se formar na faculdade, assim que sair da faculdade ter que ter o melhor emprego, crescimento pessoal, profissional, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, ter um carrão aos 40 anos. Você acaba se aposentando, se preparando para morrer, ter uma vida feliz, eventualmente. Só que isso não é bem assim, né? Não necessariamente. O mais estranho é que estou descasada há o quê? 5 minutos? E de repente, eu me pego pensando em ter um bebê. E será que esse papo de ordem natural das coisas tem um fim ou as coisas acabam se reciclando? Nem tudo é pra sempre. Tudo tem um fim, inevitavelmente. A faculdade acaba, você se forma e aí você trabalha até o final da sua vida, até você morrer. O fim é quando a gente morre. Pela ordem natural das coisas, elas têm um fim, tipo, elas acabam ou elas vão se reciclando? Acho que as coisas acabam se reciclando. Tudo que a gente começa, uma hora a gente tem que terminar e começar uma nova. A natureza, assim, vai sempre se reconstruindo. Tem que se renovar, não tem que parar. Tem que continuar. Não existe um fim. Nunca acaba de acontecer coisa na nossa vida. Muitas vezes aquilo que você acha que deu errado, que saiu da ordem natural das coisas, depois é uma baita de uma oportunidade pra você fazer. Com o tempo alguma coisa vai se perdendo e uma hora vai chegar ao fim. E se as coisas se reciclassem, a gente não ia perder muita coisa que a gente tá perdendo hoje em dia. Troca. A dica de hoje do Pé na Rua são 3 livros da série Túneis. Túneis, Profundezas e Vertigens, escritos por Roderick Gordon e Brian Williams e publicados aqui no Brasil pela editora Rocco. O primeiro livro apresenta Will, um garoto que adora escavar e forma com seu pai uma dupla de arqueólogos amadores que cava túneis embaixo de Highfield, uma parte de Londres que existe desde a época romana. O pai de Will desaparece e, para encontrá-lo, ele viverá várias surpresas no mundo subterrâneo. O que há embaixo de Highfield? Descubra você também lendo essa fascinante trilogia. Túneis, Profundezas e Vertigens. Pura aventura. Para conhecer um pouquinho mais essa e outras dicas, é só entrar em semais.com.br/pé na rua. Tá tudo lá! Olha, você está parecendo mais jovem. Parece que renasceu.
Pela ordem natural das coisas, nós que somos os filhos, temos que um dia cuidar dos nossos pais? Sim, eu acredito que sim. A gente tem que atribuir tudo que eles fizeram pra gente. Eu acho que é uma troca de favores. A paciência que eles têm com a gente. Cuidaram a vida inteira da gente e, agora quando eles estão precisando, é o mínimo que a gente pode fazer. Os pais criam os filhos pro mundo, não pra si mesmos. Os filhos também têm que seguir a ordem natural da vida deles. Não pode deixar largado. Enfim, evoluir a própria vida e a própria família. Quem se preocupa com os pais vai acabar cuidando da mesma forma que eles cuidaram da gente. Se eu tiver cuidado do meu pai, eu vou fazer isso com prazer, porque eu gosto dele. Não que isso seja a ordem natural. A gente deve isso a eles. Agora, se você não puder cuidar dele, é só ir na Ser Feliz, que é a clínica geriátrica do meu pai. Tenho 2 filhos e não tenho marido. E não tenho um emprego de verdade desde a faculdade. É no Beco do Pé que a gente lê as mensagens que vocês escrevem pra gente. E o recadinho de agora é do Roger Silva Crateus, de 12 anos, de Coelho Neto. Ele manda um tema pra gente, João. Como seria o fim do mundo? Ele fala que nós somos muito legais e apresentamos de um modo diferente. Olha só, Roger. Valeu pelo recadinho. E já teve um Pé na Rua sobre o fim do mundo, hein, cara? É verdade. Tá lá em cmais.com.br/Pé na Rua. Bom, então um abração pro Roger e pra toda a galera de Coelho Neto que acompanha o Pé na Rua. Valeu! É isso aí. E agora rola o quê? Intervalo, galera. Mas não saiam daí, porque tem muita coisa pra acontecer. É isso aí. O Pé na Rua tá de volta. E a gente vai pras ruas perguntar pra galera sobre a ordem natural das coisas. Você é tão jovem. Cara, mora na casa dos seus pais e tecnicamente trabalha pra mim. E eu estava pensando em ter um filho seu? O que está acontecendo? Se apaixonar por uma pessoa muito mais velha ou muito mais nova que você acha que tá contrariando a ordem natural das coisas? Não, acredito que não. O coração manda, né? Se apaixonar é a ordem natural das coisas. O amor a gente não escolhe, acontece. O que importa é o amor. O amor não tem razão alguma. Se apaixonar por pessoas muito mais velhas ou muito mais jovens que a gente, contraria essa ordem natural das coisas? Socialmente, sim. É um tabu da sociedade. Muito preconceito e muitos paradigmas que você tem que romper. Não tem problema, mas as pessoas sempre vão julgar. Eu acho um pouco estranho, eu não gosto. O homem pode ser mais velho que a mulher, mas a mulher não pode ser mais velha que o homem. Eu acho que pode atrapalhar, sim, porque as vontades são diferentes. Se eu for muito mais nova, eu ainda vou estar numa fase, a pessoa vai estar em outra, e talvez isso dê um conflito. Pra mim agora, ir chegar uma mina de 13 anos é osso. É difícil. Eu gosto da sua mãe e acho que ela gosta de mim. E é isso que importa. Voltamos pro Beco do Pé para ler os recadinhos de vocês. E quem escreveu pra gente foi a Daniela Vargas, de 34 anos, da cidade de São José dos Campos. E ela diz o seguinte, ó. Pé na Rua, vida inteligente na televisão. Poxa, que legal. Olha Valeu, só. Daniela. Beijão pra você. Essa vida inteligente do Pé na Rua é feita por vocês que participam muito desse programa, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho e pela participação, né, Jones? Boa. Vocês arrasam muito. Beijo. E agora é hora do Qual é a Sua, com a Paulinha Vilhena. Vai, Paulinha, arrasa. Vocês devem se perguntar quem é que escolhe as roupas que eu uso no programa. Bom, por isso que eu tô aqui na TV Cultura, no Figurino, para apresentar para vocês o trabalho da figurinista. Vocês estão prontos? Devia tirar tudo isso. Parece um carnaval. Ah, não, gosto de tudo que enfeita. Do contrário, vou me sentir pobre. O que faz um figurinista? Ele cuida das roupas, principalmente, né? A principal função do figurinista é achar as roupas adequadas para retratar uma situação, né? Seja em dramaturgia, seja um apresentador de TV ou no teatro, qualquer uma delas é essa a função principal. E o que você tem que estudar? Qual é a formação necessária para ser um figurinista? O figurinista, ele não tem uma formação específica. Pode ser moda, pode ser artes plásticas, pode ser teatro, pode ser cinema. Eu estudei artes plásticas, depois eu fiz um curso técnico de estilismo na França. Na época que eu estudei, nem tinha no Brasil essas faculdades de moda que tem hoje. O que te levou a ser uma figurinista? Na verdade, eu fiz essa faculdade de arte, depois eu fiz esse curso de estilismo para ver se eu achava alguma coisa mais funcional, uma arte mais aplicada, digamos assim. E o primeiro emprego que eu consegui, de todos os que eu procurei, foi na Rede Globo. Então eu fiz 2 novelas, a partir daí eu já tinha uma experiência. Eu vim conhecer a TV Cultura um tempo depois, tinha acabado de fazer o Rá-Tim-Bum e o Mundo da Lua. Conforme a bagagem que você tem, é um trabalho realmente encantador.
É uma coisa envolvente que eu jamais pensei em largar isso para fazer outra coisa. Vamos mostrar pro público agora como é que funciona o seu trabalho, como que você formata personagem, o figurino. Vamos ver? Isso daqui, na verdade, é um caderno de estudos, tá? Então, aqui tem parte da pesquisa. Eu faço uma pesquisa maior, eu apresento para o diretor, porque a gente acha o caminho de um estilo. Aí, uma vez aprovado, a gente faz também uma pesquisa de material. Aqui, alguns deles estão com os tecidos e tal. E a partir daí, normalmente eu faço um desenho mais bem acabado mesmo, para deixar para a produção. Precisa ser organizado para ser figurinista? Você precisa se organizar, ter um cronograma, porque normalmente a roupa não fica pronta depois que ela termina de costurar. Em figurino, eu pelo menos, eu trabalho muito depois, eu destruo um pouco, pinto um pouco, para lá não ficar com aquela cara da roupa que acabou de sair da loja, entendeu? Além da roupa, tem os sapatos, as perucas, os acessórios, todas essas coisas que entram no figurino também. Então, qual é a dica para quem quer seguir sua carreira? Bom, a principal dica é que comece indo muito ao teatro, muito ao cinema, tendo uma vida cultural bem rica. E depois estude alguma coisa. E aí, gostou? Acho melhor chamar um figurinista. Ô, Dani! Grande Paulinha, muito legal a profissão que você escolheu pra gente hoje. E agora a gente volta a colocar o pé na rua pra perguntar sobre a ordem natural das coisas. Vamos ver. Faça o que tiver que fazer, mas nem pense em me levar junto nessa com você. O colégio foi o pior momento da minha existência e eu jurei pra mim mesmo nunca voltar àquele maldito lugar. Nunca! 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 Tem esse papo da ordem natural das coisas, né? Primeiro você tá no colegial, aí você escolhe uma profissão, aí você vai pra facu, da facu você presta vestibular, vai pra facu, da facu você arruma emprego. Você acha que essa ordem natural das coisas, ela é saudável, ela é boa pra gente? Quando ela é imposta, não. Nada imposto é saudável. Cada um tem o seu tempo. Se a pessoa não tá preparada, acho que não tem que forçar muito também. Quando você sai da escola, é muita pressão. Você é pressionado, cara. Você tem que escolher com 16 anos o que você quer ser com 40. Com 26 eu não sei o que eu quero ser com 30. A gente tem que decidir o que a gente quer ser da nossa vida muito cedo. A gente não tem essa certeza. A ordem natural não é natural, né? Assim, cada um tem o seu tempo de fazer as coisas. A gente tem 18 anos, sai no primeiro ano da faculdade, ninguém sabe se é isso que a gente vai ser pro resto da vida. Conhecemos muita gente que ficou rica porque desistiu dos estudos também. Acho que a gente tem o direito de mudar ou não querer fazer nada. Será que essa ordem, né, de vestibular, de escolher a profissão depois do vestibular, essa ordem é uma ordem saudável, cara? Sim, saudável. Você sempre diz, deixe a vida te desarrumar e saberá que está viva, não é? E se ele não me der o que eu preciso, eu vou descobrir logo, se estiver vivendo comigo. Já aconteceu na sua vida algum episódio que você pensou, poxa vida, eu tô contrariando a ordem das coisas nesse momento? Já. Como foi? Me conte. Quando eu mudei pra cá, eu quis arrumar emprego logo pra, sei lá, falar que eu tinha emprego e tal. E aí, meio ficou muito pesado com a faculdade. Saí, comecei a faculdade, agora eu peguei estágio. Sou torcedor de um time da capital, né? Num certo período eu tive que passar no meio de uma outra torcida e eu pensei, estou contrariando a ordem natural das coisas. Já aconteceu algum episódio na sua vida que você falou, eu estou fora da ordem natural das coisas? Eu trabalho com eventos e aí a noiva de última instância decidiu não casar. Aí é questão, né, de você conversar. Será que é o nervosismo? Morava fora do Brasil. Ela casou ou não casou? Espera. Casou. Com meus pais e com 17 anos eu saí de casa e voltei pro Brasil para morar no interior da Bahia. Foi difícil, mas foi legal. Então, recomendo. Olha aí, você que tá em casa, vá com calma, brother. Minha vida é todo dia, eu começo do fim, eu começo do meio, mas nunca tô no início, de verdade. Eu acredito que fazemos o nosso destino. Tem que fazer o melhor com o que Deus lhe deu. A velocidade da informação, esse mundo tecnológico que as crianças hoje em dia têm acesso, você acha que isso ajuda a manter essa ordem das coisas ou isso meio que vai contrariando? Quando a gente era criança e não tinha toda essa tecnologia, a gente tinha que se virar com algumas coisas ou criar algumas coisas diferentes. É uma nova ordem natural que está se criando. A sociedade não é muito moderninha. Eu acho que ajuda, hein? Porque eu tenho um filho de 5 anos e ele já faz coisas que me surpreendem. As crianças hoje andam mais independentes. A cabeça bem mais madura. Só tende a melhorar. Parece que desenvolveu esse lado de inteligência. Já não vê mais crianças brincando de pega-pega
peão, bolinha de gude. Você vê eles conversando entre eles pelo computador. Acho que é natural, porque nossos pais também podem falar que a nossa infância, por exemplo, foi muito diferente da deles. Mas aquele contato mesmo humano, eu acho que falta. E vai sempre alterar, porque o mundo vai mudando, né? Não tem jeito. Qual a sua idade? 7, mas pareço mais velho. Deus o abençoe. Bom, galera, a gente já teve o começo, o meio e chegamos ao fim do Pé na Rua, seguindo a ordem natural das coisas. Só faltam os beijos. É isso aí. Beijão pro Guilherme Alves, de Nova Fátima, e também pro Rafael Salles da Silva, de Campinas. Valeu. Essa é a galera que faz o Pé na Rua acontecer. E agora, aquela clássica pergunta final. Alô? Pra seguir a ordem natural, a gente precisa de força de vontade. Seguir em frente. Consciência do que está fazendo. Perseverança, sorte, Felicidade. de apoio. A gente precisa pensar igual a todo mundo. Ousadia. Coragem. Seguir o caminho da sua vida naturalmente. O seu início, o seu meio, o seu fim, que te faça feliz. Valeu, pessoal. Não, peraí. Você tá desrespeitando a ordem natural das coisas. Por quê? Porque quem fala valeu, galera, até o próximo Pé na Rua, que era o que você gostaria de ter dito, sou eu. Desde quando, João Vitor? Desde que o mundo é mundo, desde que o Pé na Rua existe, eu falo, valeu, galera, até o próximo Pé na Rua. Viu? Ficou mais harmonioso. Harmonioso. É. Ficou mais harmonioso. Ficou, não ficou uma coisa mais, assim... Ai, gente, que harmonia no ar. Tô Você sentindo. tá zoando meu vocabulário impecável? Não, é impecável, delicado. Ah. Achei delicado. De Tá uma bom. delicadeza, inclusive, peculiar. Esqueci do seu vocabulário Rita Palmeirão. Que ódio, velho.